Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal e hoje vamos continuar aí a parte que estávamos falando sobre relatos, os meus relatos pessoais sobre viagens astrais. Sempre que começamos a falar de nossos relatos sobre viagens astrais, é comum aparecerem aquelas pessoas que dizem assim: você poderia me comprovar que isso é real? Ou se eu escrevesse um númerozinho no papel, você poderia vir até aqui e ler esse númerozinho no papel? Bom, eu fiz um vídeo já relacionado à questão das práticas com comprovações, ou se pode, ou se podemos comprovar as nossas projeções, tá? Então, vocês dêem uma buscadinha aí nos vídeos que eu já gravei, vocês vão encontrar esses vídeos esse vídeo que fala sobre a questão das comprovações das viagens astrais, tá? Mas, claro, nós, como praticantes da viagem astral, também temos essa necessidade de querer buscar uma comprovação para as nossas práticas. Obviamente que para quem experimenta uma projeção astral, é difícil você ter dúvidas. É como quem passa por uma experiência de quase morte. Muitas vezes as pessoas que passam por EQM, elas não querem nem contar a experiência por medo de sofrerem aí chacotas, de dizerem que elas estão com problemas, ou que tudo foi apenas fruto das medicações, etc, etc, sendo que a pessoa em si sabe da veracidade daquilo ali e de quanto foi profunda aquela experiência. Com as projeções astrais não é diferente. Quem passa pela projeção, pela prática, não tem dúvidas da veracidade da prática. Contudo, obviamente que a gente quer, né, buscar comprovações também pessoais para que a gente entenda que realmente aquilo ali não está sendo uma alucinação da nossa mente. E eu não sou diferente dos outros, eu busquei essas comprovações também. Então, depois da vinheta, eu vou relatar para vocês algumas das minhas práticas que eu considero como comprovações, pelo menos comprovações pessoais, comprovações para mim, que é o que interessa realmente, né? Vamos lá? Então, pessoal, eu quando fazia as minhas práticas induzidas, que hoje em dia já não faço mais tantas práticas induzidas, eu deixo a coisa acontecer um pouco mais naturalmente, porque hoje em dia a minha busca ela é muito mais de uma busca espiritual, muito mais de uma busca de crescimento pessoal do que uma busca de comprovações e etc. A projeção astral ela é uma ferramenta para essa minha busca. E uma grande ferramenta, né? Uma ferramenta que te dá respostas incríveis. Bom, nessa minha busca aí, quando eu comecei as minhas práticas, eu utilizava um alvo que eu deixava na sala da minha casa, e então eu tinha como objetivo sair do meu quarto, passar pela porta, que eu deixava trancada, passar pela porta, ir até a sala, e lá eu então fazer uma observação do local e observar o alvo que eu tinha ali presente, então retornar e anotar tudo o que eu visse. Essa foi uma das minhas práticas que eu utilizei para fazer as minhas comprovações pessoais, né? E que eu fiz várias vezes esse tipo de prática. Então, das diversas vezes que eu realizei essa prática, em que eu saía e ia até o local, aconteceram fenômenos muito interessantes, que para mim serviram como comprovação. Uma certa vez, eu saí do meu corpo, eu sentei na cama, levantei e fui caminhando. Eu senti no momento que eu estava saindo uma certa lentidão, um certo peso no corpo, mas eu continuei caminhando, lentamente como se fosse em slow motion. E eu fui saindo, e então eu encostei na porta e forcei e eu consegui atravessar a porta. E quando eu fui atravessando a porta, a consciência também foi melhorando à medida que eu fui me afastando daquela área de atuação do cordão de prata, que é
mais ou menos uns 3 metros de diâmetro do local onde está o corpo físico, né? Então eu me afastei, fui saindo, e quando eu cheguei na sala, a lucidez já estava bem melhor. Eu estava com um grande foco mesmo no que eu queria fazer, que era ir até o alvo. O meu pensamento estava todo voltado para isso. Então eu fui até o alvo mental que eu tinha lá, que era um objeto. Eu olhei aquele objeto, tá? E na volta eu olhei em cima de uma mesa de centro que tem na sala. E naquela mesa de centro haviam vários brinquedos ali, né? E eu fiquei pensando no momento. Eu não me lembro desses brinquedos estarem aqui quando eu deixei o meu alvo neste local. Achei aquilo ali intrigante e observei os vários brinquedos em cima da mesa. Fui saindo e observei também nesse momento que o tapete que fica embaixo das poltronas não estava ali. O tapete é um tapete que sempre a gente nunca tira dali. Ele é um tapete grande que ele fica embaixo então do sofá, embaixo das poltronas. É muito difícil de tirar ele dali. Então eu achei estranho. Voltei para o meu quarto, entrei no meu quarto através da porta e reentrei no corpo físico. Nesse momento que eu reentrei no corpo físico, eu rapidamente fiz a anotação para não esquecer nenhum detalhe, porque quando vai passando o tempo a gente acaba esquecendo muitas coisas. Então, para não esquecer nenhum detalhe, eu anotei rapidamente e aí fui lá confirmar pessoalmente em corpo físico se havia essas diferenças que eu observei no corpo astral. Chegando lá, eu não vi nenhum brinquedo em cima daquela mesinha de centro. E isso me deixou um tanto quanto decepcionado. Eu disse, nossa, será que eu estou imaginando tudo isso? É tão perfeito toda a sensação. Será que eu estou imaginando tudo isso? Né? Eu olhei assim, nada dos brinquedos, estava limpa a mesa. Porém, o tapete não estava ali. E isso me deixou intrigado também. Assim, opa, o tapete não está aqui. O que quer dizer, então, que alguma coisa está certa nessa projeção. Mas como isso já era tarde, então eu resolvi deixar para conversar depois, pela manhã, com as pessoas da casa para ver então onde é que estava o tapete, coisa assim. No outro dia, pela manhã, ou melhor, no mesmo dia, né, era de madrugada, mas outro dia pela manhã, aí pelas 10 horas, eu perguntei então para minha mãe, eu morava na casa da minha mãe quando fiz essa prática, eu perguntei para minha mãe, e o tapete da sala, mãe? Ela me disse, não, a empregada tirou o tapete ontem, de tardezinha, ela tirou o tapete para lavar, o tapete ficou para lavar lá na, lá no pátio. Aí eu disse, por isso então que eu não vi o tapete. E aí tá, aí fiquei conversando, tentando averiguar um pouco mais ali sobre o que eu tinha visto, né? Tentando entender por que eu tinha visto aqueles brinquedos, já que não havia brinquedos ali. E na conversa, a minha mãe me disse, e as crianças adoraram ali de ficar brincando. Elas foram brincar e colocaram vários brinquedos ali em cima e ficaram horas ali brincando naquele local. E aí eu pensei, então, aqueles brinquedos que eu vi, na verdade, eram plasmagens dos brinquedos físicos. Muito interessante. Realmente, elas botaram vários brinquedos em cima da mesa para brincar. Depois retiraram esses brinquedos. Pode ser que tenham sido brinquedos plasmados ali naquele ambiente. Não sei dizer, mas a coincidência é bem grande, não é? E já a questão do tapete, não houve dúvidas, foi realmente como eu vi no plano extrafísico, né? Outra experiência que eu tive e que começou a me trazer essas comprovações foi quando eu estava um dia posando na casa da minha namorada, que a casa da minha namorada não é longe da minha casa, é uma quadra de diferença, e eu estava posando lá na casa dela e eu fiz uma projeção. E quando eu me vi sobrevoando a casa dela,
eu imediatamente pensei, vou ir até meu alvo mental, que estava na sala da minha casa. Então eu me desloquei e fui voando, subindo a rua, voando. Eu fiz o trajeto realmente até em casa. Eu voei pela rua, dobrei a esquina, cheguei na minha casa, entrei caminhando pelo portão e atravessei a porta caminhando e fui até a sala, caminhando isso tudo, tá? E quando eu cheguei lá na sala, eu vi o meu pai sentado, lendo o jornal, uma fumaça de cigarro, porque ele gostava muito de fumar, e tomando chimarrão, fumando, e ali naquela fumaceira que tava, lendo o jornalzinho dele. E eu, nossa, né, que legal, tô vendo o meu pai ali, acenei, ele não me via, né? Então, nesse momento, eu pensei comigo, eu tenho que anotar isso aqui que eu tô vendo, para comprovar, né? E, nesse momento, eu fui tracionado de volta para o corpo físico rapidamente, acordei, anotei rápido o que eu havia observado no ambiente, me levantei, tomei um café e subi até em casa, que era ali pertinho, subi até em casa e fui confirmar. E realmente, quando eu entrei lá dentro de casa, quando eu cheguei assim, chega a ser assustador a perfeição com que eu havia visto e como realmente estava o ambiente, né? Era realmente bem como eu estava vendo. O meu pai estava sentado com o jornalzinho, tomando um chimarrão dele e fumando cigarrinho, e aquela fumaça, porque ele não abriu a janela. Isso era o que? Umas 6h30, 7 horas da manhã. Ele não abriu a janela, então ficou aquela fumaceira grande ali que quase não enxergava ele. Então essa foi mais uma das minhas comprovações pessoais. Outra comprovação pessoal para mim foi a questão, então, de uma vez que eu queria muito ir ao mosteiro budista. Aqui em Três Coroas tem um mosteiro de um monge tibetano que esteve aqui, Shagdu Tuku Rinpoche. E eu queria muito conhecer esse mosteiro e conhecer o Shagdu e conhecer o próprio Gompa também. Então eu tive uma prática, né? E eu me desloquei até o mosteiro budista. E lá eu observei tudo que eu pude. Eu entrei, eu vi as paredes, todas elas desenhadas, muito bem desenhadas, com cenas do Buda no seu vários aspectos. Tinha umas cenas meias, pareciam uns demônios, umas coisas assim, tudo desenhado nas paredes. Eu entrei numa salinha e subi, e ali era o quarto do Shagdu, mas eu não cheguei a ver ele. Eu só vi o local e saí dali. E voltei a observar o templo. Depois desci lá embaixo, tinha uma lojinha na parte de baixo. Eu achei muito interessante aquilo ali. Vi uma lojinha com várias coisas budistas para se vender, etc. Enfim, retornei ao corpo. Um ano depois, eu fui realmente, fisicamente, ao templo budista, ao Gompa. Cheguei lá no Gompa e fiquei impressionado, porque eu já conhecia tudo. Eu olhei, quando eu entrei, aquelas paredes todas desenhadas e aqueles aspectos de Buda com demônios e coisas também estavam na parede, que representam então essas passagens do Buda para a iluminação. Um lugar muito bonito, com um vermelho forte, que isso já havia me impressionado quando eu estava fora do corpo. Fisicamente, então, me impressionou muito mais, porque aquele vermelho forte nas paredes é uma coisa muito diferente. E eu fiquei sabendo que realmente, subindo ali, tinha uma portinha que ia dar num quarto lá em cima. Até hoje eu não sei se realmente era o quarto do Shagdu Tuku Rinpoche, não sei se era realmente, mas na minha projeção foi essa informação que eu tive. E realmente havia um quartinho lá para cima. Também, quando eu desci lá para baixo, vi a tal da lojinha que tinha na parte de baixo do templo ali, onde eles vendiam artigos
do budismo tibetano. Achei muito legal, até comprei algumas coisinhas lá. E realmente fiquei impressionado. Eu fiquei interno, digamos assim, 3 dias lá no templo fazendo um curso. E realmente foi muito fantástico o curso lá. Mas eu fiquei realmente muito feliz de ver que aquela projeção realmente tinha sido perfeita. Me aconteceu algo semelhante também com a casa de um amigo meu, Rosa Cruz. Eu não conhecia a casa dele e conversava muito com ele quando estava na loja Rosa Cruz. E aí, um dia tive uma projeção e acabei indo à casa dele. Não foi uma questão intencional. Eu fui por uma certa afinidade mesmo. E eu achei muito legal a casa dele, fantástico, assim, o ambiente e o lugarzinho que tinha para yoga, que depois eu vim saber que a esposa dele dá aula de yoga lá. E desci umas escadas, vi uns quadros lá, tudo isso em projeção. Que depois, assim como aconteceu com o templo budista, eu fui na casa dele, isso foi uma semana depois, eu acabei indo na casa dele para pegar alguns objetos, que eu nem me lembro se eram, acho que eram uns livros, não me lembro muito bem o que que era. Mas eu fui até a casa dele e lá estavam os mesmos quadros na parede, as mesmas escadas, o lugarzinho do yoga idêntico, perfeito. Então, para mim também foi uma comprovação de que realmente aquilo que eu estava tendo não eram alucinações. E assim foram vários experimentos que eu tive dessa forma, de encontrar pessoas, de falar com pessoas, de ir em lugares, ver determinadas coisas e realmente comprovar essas coisas que estavam lá. Como eu relatei no vídeo anterior, que eu vi lá em cima aquela estrutura de piramidal em cima do prédio. Mas teve um experimento que me impressionou bastante e que, na verdade, eu não cheguei a realizar a comprovação dele. Que foi um experimento onde eu saí do corpo, mas eu não me lembro da saída do corpo, eu só me lembro da tomada de consciência já fora do corpo, num lugar no astral, aonde eu conversava com uma pessoa. E nós conversávamos com uma afinidade muito grande, e aquilo me deixou. Eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos que me interessam, espiritualidade, e aquela pessoa realmente também tinha essa afinidade grande comigo, e nós conversamos bastante sobre os assuntos espirituais, e eu senti que eu tinha que voltar para o corpo físico, e eu falei para ele: olha, eu tenho que voltar para o corpo físico, e ele também, mesma coisa, ele precisava voltar para o corpo físico. E ele me disse assim: não, faz o seguinte, me liga no corpo físico para nós continuarmos as nossas conversas. Aqui está meu número. E me passou um número de telefone. E nesse momento, então, ele desapareceu e eu logo fui tracionado de volta para o meu corpo físico. E, como de costume, eu já voltei com toda a minha lembrança da experiência, já peguei meu caderninho e anotei o número do telefone. Anotei todinho o número do telefone. Porém, eu não lembro do nome da pessoa. Mas o número do telefone estava ali. Era um homem da mesma idade a minha. E eu peguei aquele número. E relutei em ligar. Fiquei com aquele número lá várias vezes dizendo para mim mesmo: como que eu vou ligar para a pessoa e dizer o que para ela? É bem provável que ela nem lembre dessa conversa que nós tivemos no astral. É muito provável que ela não lembre dessa conversa. Porque é comum a gente conversar com as pessoas no astral, mas depois, quando retorna, as pessoas não lembram nada. Uma vez eu encontrei a minha irmã fora do corpo, conversei com ela por vários minutos, e depois ela não lembrava de nada do que nós conversamos. Então eu fiquei com uma certa relutância e até vergonha de ligar e dizer o que para a pessoa, eu não sabia o nome também. E eu fiquei naquela dúvida, passou uns dias e eu com aquele número ali, eu disse: mas eu vou tentar ligar. Eu cheguei a ligar, peguei o número, liguei, realmente o número funcionava direitinho, deu na casa de uma pessoa e atendeu uma criança, né? Uma criança que pela voz devia ter na base de uns 6, 7 anos no máximo. E eu fiquei sem saber o que dizer realmente,
para a criança. Eu, falei, oi, tudo bom? E coisa assim, né? Ela me respondeu, perguntou quem que eu era. É, aí eu perguntei se o pai dela estava ali. Ela disse que não, que ele tinha saído. E aí eu então desisti de ligar. Não, então eu acho que foi, eu liguei errado, não sei, disse algo assim. E acabei desligando, né? E depois eu não liguei novamente, não tentei mais essa ligação, porque eu fiquei realmente com receio do que eu ia dizer e de quão louco eu iria parecer naquele momento, né? Confesso que me arrependo de não ter ligado novamente. Eu era muito tímido naquela época e isso me dificultou realmente de conseguir realizar essa comprovação. E quem sabe até, quem sabe ele lembrasse, né? E quem sabe até eu teria arrumado um grande amigo aí para compartilhar esses assuntos. Mas infelizmente eu acabei não ligando. Foi uma falha minha, justamente por eu ser muito tímido e eu fui travado por essa timidez, que hoje em dia já superei esse tipo de coisa, mas enfim, naquela época eu acabei perdendo essa oportunidade, né? E depois não retornei mais, não liguei mais, não tentei ligar novamente, não retornei a ver ele fora do corpo, então acabou passando isso aí, né? Mas realmente foi algo que me impressionou bastante, porque é difícil a gente conseguir voltar para o corpo e trazer uma informação tão detalhada que tu anote ela e consiga depois ligar para a pessoa, né? Então isso realmente na época me impressionou bastante. Foi um experimento que me deixou bastante confiante naquilo que eu estava fazendo. E assim foram alguns outros experimentos que eu tive, mas vou parando por aqui para não ficar muito longo este vídeo. Eu espero que esses meus relatos eles possam ter de alguma forma mostrado para vocês que realmente a projeção ela é real, ela é concreta, ela realmente existe. As comprovações nem sempre são fáceis, são muito pessoais. Ler frases, ver letras, etc., fora do corpo realmente não é fácil. Conseguir projeções bem físicas a ponto de ver algo que realmente está acontecendo no momento não é fácil, não é tão comum acontecer. É muito mais comum nós nos projetarmos para um outro lugar no astral, numa outra vibração. Então, realmente as coisas não são tão simples como se querem parecer para aqueles que não têm conhecimento real da prática, né? Mas enfim, eu espero que tenham gostado dos meus relatos. Deixe os seus comentários ali embaixo. E logo farei outro vídeo relatando mais algumas coisinhas que eu tive aí nas minhas experiências. Também quero trazer mais algumas técnicas para vocês e mais comentários de livros também. Agradeço que tenham assistido até agora este vídeo. Espero realmente que tenham gostado, que eu não esteja chateando vocês. Paz profunda. Voltem sempre aqui. Inscrevam-se, deem um joinha no canal para me ajudar. E até o próximo vídeo.